Boa noite. O Parlamento iniciou esta semana a discussão do Orçamento do Estado na especialidade. Várias alterações foram apresentadas nos últimos dias, implicando mais despesa e menos receita. Esta quarta-feira, a Comissão Europeia disse claramente que não acredita na redução do déficit prometida pelo Governo de Lisboa. Enquanto em Lisboa e em Bruxelas se discute o documento que estabelece a política financeira do Estado, importa perceber o que pensam os empresários portugueses da política económica do governo de António Costa e dos partidos que o apoiam. Convidado desta edição, convidados Vítor Poças, presidente da Associação das Indústrias de Madeiras e de Mobiliário de Portugal. Vítor Poças, estas questões todas, vê-se muita... aliás, nós próprios o fazemos, muito noticiário sobre a vida financeira do Estado, destacamos muito o Orçamento do Estado, mas depois a mensagem sobre o que é que verdadeiramente o Estado quer para a economia, quais são os planos e qual é a diretriz para ajudar as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, que é um deserto. Aqueles planos de reformas, é tudo menos o que é preciso para as empresas. Digo eu, qual é a sua opinião? Tem sido difícil, de uma maneira geral, para algumas pessoas ou para alguns opinion makers, tecerem alguns comentários negativos a propósito deste orçamento, porque há alguns indicadores económicos que vêm já, e as pessoas esquecem, desde 2011 e 2012, que vêm sempre a melhorar. E, portanto, não foi nada de novo que aconteceu nestes últimos 2 anos. A dívida externa tem vindo a cair, o emprego a crescer, a taxa de juros também a descer, os jovens portugueses são dos mais bem formados. Agora, o problema é que o orçamento, para mim, é um documento importante, mas é muito mais importante, se calhar, o que é que está por trás dele e o que é que lhe deu origem e quais vão ser as medidas e as políticas que vão ser implementadas no âmbito desse orçamento. E este orçamento, para mim, é uma espécie de caixas, de pequenos orçamentos, criados por imposições de cada um dos parceiros que influenciam a composição desse orçamento. E temos uma espécie de banco bom e banco mau neste orçamento, em que eu nunca vi nada tão anti-empresarial em Portugal como este orçamento e aquilo que tem vindo a ser uma cultura que se tem vindo a instalar no âmbito dos partidos que estão a suportar este governo, que não necessariamente o PS. Eu não percebo, não compreendo como é que se pode distribuir riqueza ou que redistribuir rendimento sem haver criação de riqueza. E há aqui uma tentativa, parece que o lobo mau são os empresários e, portanto, há um conjunto de gente que é boa. E os lobo mau disto tudo, e os culpados disto tudo, são os empresários. Eu realmente, enquanto presidente de uma associação empresarial, sinto-me obviamente tocado, sinto-me aborrecido, porque eu sei que todos os dias, todos nós, todos os empresários, são eles que fazem a retenção na fonte para pagar o IRS, fazem a retenção da Segurança Social para pagar a Segurança Social, são eles que pagam o IVA, são eles que pagam os impostos ao Estado e todos os trabalhadores têm a noção de que não têm emprego se não houver empresários e os empresários têm também a perfeita noção de que não existem empresas sem trabalhadores. E, portanto, eu tenho a perfeita noção de que há aqui alguém que quer criar um discurso de anti-empresa, anti-empresário, anti-Europa, anti-economia privada, anti-euro, tudo anti-tudo. António Costa não tem propriamente esse discurso. Está a falar dos partidos que apoiam a governação, é isso? Mas eles fazem parte da solução, não é? E, portanto, se fazem parte da solução, fazem também parte da negociação e, obviamente, que António Costa é um homem inteligente e tem que negociar com toda esta gente para manter esta paz social, mas realmente não existe Estado social sem haver uma economia forte. E este orçamento, do meu ponto de vista, o grande problema que ele tem é exatamente ele não contemplar medidas que vão de encontro ao investimento. Nós temos o país da Europa, neste momento, o segundo país da Europa com pior taxa de investimento sobre o PIB. Nós estamos nos 15%, a média europeia está acima dos 20%, o único país que está abaixo de Portugal é a Grécia, com 13%. Portanto, é um mito aquilo que nos dizem que o investimento é muito elevado agora em Portugal, é isso? Quer dizer, investimento estrangeiro, zero. E investimento em Portugal dos próprios empresários, primeiro porque os empresários já não têm dinheiro para reinvestir. E segundo porque a confiança na economia e aquilo que se propõem dar, digamos, ou oferecer à vida económica das empresas é curto.
A IFD, quase acabamos com a IFD, soube ontem em Bruxelas. O célebre Banco de Fomento, o banco que de não Fomento, chegou a ser. Que vamos perder muito dinheiro. Tínhamos uma pessoa extremamente competente à frente. Quem era? Diga lá tudo. José Fernando Figueiredo, penso que era um homem que era presidente, inclusive, da Associação Europeia. E o que é que vai acontecer? Eu acho que vamos perder muito dinheiro. Quanto, sabe? Não sei dizer isto em milhões, disseram-me isto ontem em Bruxelas. E alguém que sabia... Dinheiro que vinha para ser aplicado na economia através do Banco de Fomento e que deixa de existir porque foi alterado o objetivo do Banco de Fomento. Exatamente, mas posso-lhe dizer, ou até mesmo porque os Estados-membros, alguns deles, podem ter políticas diferentes no aporte. Ontem me foi medido por alguns eurodeputados que às vezes defendem lá uma situação que depois o Estado português ou outros Estados vêm até contrariar o objetivo com que eles estavam a defender. Mas veja só, por exemplo, eu tenho aqui um indicador, nós temos um Banco de Fomento em Portugal com 9 euros por habitante e a Alemanha tem 6 mil euros por habitante. Portanto, só para percebermos a diferença. Portanto, alguém boicotou a ideia do Banco de Fomento? Eu não sei isso, não são pormenores políticos que eu não conheço, não me vão me políticos não, nisso. Dos outros banqueiros. E, efetivamente, ficava satisfeito era se houvesse um Banco de Fomento, porque é disso que nós precisamos. E precisamos disso, aliás, não é precisamos do Banco de Fomento, porque não é solução para tudo, não é isso que estou a dizer. Precisamos de plataformas de intervenção, nós precisamos de instrumentos. Eu isto já o participei ao Governo. Eu acho que quando nós olhamos para o orçamento, nós vemos milhões de euros numa determinada rúbrica. E vai mais um político, são mais 260, mais 300, mais 500. E depois nós perguntamos o que é que chegou às empresas. Não chegou. Mas o quadro comunitário de apoio não está a funcionar para apoiar as empresas? O quadro comunitário de apoio, temos um indicador, 80 a 85% dos fundos sociais europeus são aplicados em instituições públicas. O Estado está a concorrer com os privados é claro e a obter a maior parte. O Estado está-se a financiar no próprio orçamento, está nos próprios fundos europeus, para satisfazer as suas necessidades internas do próprio orçamento. Mas isso é grave. Pois é capaz de ser grave. Eu pessoalmente acho que é grave, porque acho que o investimento devia ser direto. O quadro comunitário ia ser para as empresas na sua maior parte. Afinal é mentira, mais uma vez. Há muitas instituições públicas que consomem grande parte António Costa anda a dizer que quer agora discutir com os portugueses como é que será o próximo quadro comunitário de apoio depois de 2020. Bom, na verdade, mas todos os outros até agora foi o Estado que sacou a maior parte. É isso. Bom, como sabe, António Costa tem-se preocupado muito em ouvir os agentes a propósito desse assunto. E acho que ele faz muito bem ouvir, porque certamente vai tirar algumas conclusões sobre isso. Agora, o que ele vai ter que tomar em consideração é que nós temos aí um Brexit que são menos 10 mil milhões de euros de contribuição anual da Inglaterra para os Estados-membros. Temos um problema político na Alemanha neste momento brutal, que não sabemos o que é que vai dar. Neste momento pode ser uma panela de Pandora, porque a situação é crítica e, efetivamente, no pós-2020, eu estou convencido que vai haver redução do envelope financeiro para Portugal. Portanto, esta era a última grande oportunidade e não está a ser bem aproveitada. Era uma das grandes oportunidades que nós tínhamos. Depois, acho muito curioso haver muita gente que está satisfeita com o Portugal estar a crescer 1,6%, 1,4% do PIB. Que nós temos aqui ao lado a Espanha a crescer a 3,4%, a 3%, etc. Nos 3 primeiros trimestres foi mais do que isso, é mais de 2%. Exatamente. E repare, temos, por exemplo, uma Grécia que teve superávit, que é impressionante. E, portanto, nós estava a falar de déficit, não é de crescimento. Déficit. Estava a falar de crescimento. A Espanha está a crescer 3%, nós estamos a crescer 2%, 1,6%, 1,5%. E ainda assim, a Espanha está-nos a arrastar. Como sabe, no grande destino das exportações portuguesas, o primeiro destino é a Espanha, portanto é natural que Espanha ajude também a economia portuguesa, que está a crescer mais do que a nossa. E, portanto, o que é que eu queria dizer? Queria dizer que ainda não me esqueci que os impostos indiretos têm vindo a aumentar. Eu acho que a maior parte dos portugueses já se esqueceu que paga mais 12 cêntimos no preço da gasolina e, portanto, e há muitos outros impostos que estão a saltar para cima das empresas e eu não posso deixar de refletir aquilo que eu ouço nos meus empresários. Estão extremamente preocupados com o ano 2018 e alguns deles já me disseram ainda hoje, estive a conversar com alguns, me disseram isto parou, está parado e não se sabe como é que isto anda. Isto tem momentos. Neste momento a economia abrandou. Eu quero ver o que é que vai agora acontecer com o Natal. Pode ser que isto revitalize um bocadinho e pode ser que haja um Pai Natal bem melhor que este. Eu acho que relativamente à questão destas preocupações que estávamos aqui a ter, relativamente ao orçamento, eu acho que o Partido Socialista é que vai ter a inteligência e a capacidade de, se for necessário, meter travões à carroça, porque eu acho que se nós tivéssemos uma nova troca em Portugal com o Partido Socialista, acho que seria um insulto à inteligência dos portugueses e, portanto, eu não acredito que o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro não tenham essa capacidade. Desculpa interromper. De dentro
de dentro, o que nos dizem, off the record, é nunca iremos deixar que isto caia outra vez nas mãos da Troika. Eu também acredito nisso. Dentro, porque eles próprios sabem que depois teriam um problema em termos eleitorais. Isso é uma coisa que é tranquilizadora para o país. Eu também acredito nisso e por isso é que estou um bocadinho mais otimista do que estar a pensar que isto vai ser uma desgraça total. Quero dizer que este ano a IMP celebra 60 anos, o Centro de Formação das Madeiras e 50, Madeiras imobiliário. Vamos ter um grande evento de perspectivas e desafios da indústria da madeira na Europa, apesar que vai ser organizado aqui em Portugal. Coisa. E queria dizer que, a propósito, apesar dos incêndios, foi uma tragédia brutal este ano, estamos a ser muito prejudicados, não vamos ter madeira. Queria pedir ao Governo para não se esquecer de realmente financiar as empresas para criarem parques de madeira, para fazerem parques de madeira queimada, porque isto que aconteceu este ano é demasiado trágico e ultrapassa muito mais do que aquilo que é efetivamente noticiado e do que aquilo que as pessoas se aperceberam. A tragédia é brutal para as indústrias de primeira transformação. Estamos a fazer uma reportagem alargada sobre essa questão e a criação dos parques de madeira e os preços da madeira. Para terminar. E, portanto, eu gostava que o Governo tivesse uma especial atenção à floresta e que acredito também no trabalho deste Ministro e do Sr. Secretário de Estado, que acho que estão a fazer um bom trabalho, mas, efetivamente, é preciso uma grande dedicação, é preciso mexer na dimensão na reforma da floresta, na dimensão da propriedade e combater o crime de incêndio que existe em Portugal. E, efetivamente, existe crime organizado e eu gostava que o Governo investisse um bocadinho mais na polícia judiciária e no combate ao crime.